Olá, eu sou o Henrique, sejam bem-vindos à Chácara Teramoto para mais um Fila Brasileiro Estudos e Observações. A história dos cães de presa na América Latina. No capítulo passado, através dos registros, nós recuperamos a chegada dos cães de presa na América Latina, recuperamos a sua distribuição pelo território, pelo continente, através das mãos espanholas, né? E terminamos aí o capítulo já com as ordens de extermínio para esses cães de presa, que estavam já distribuídos por todo o continente, e com o questionamento feito a vocês sobre para que trazer mais cães de presa para um continente onde esses já têm mais cabeças do que donos para estar cuidando desses animais. Haviam muito mais cães já do que colonos interessados em manter esses cães, e a segunda metade do século XVI se encerrava meio com esse panorama, fechava com esse panorama aí em relação aos cães trazidos pelos conquistadores que aqui existiam. Bom, no capítulo de hoje nós vamos falar um pouco para vocês desses cães no que a gente chama de América Portuguesa, que naquele momento era um território muito menor. Eu vou colocar o mapinha aí para vocês relembrarem, tá? E esses cães que vão aparecer na América Portuguesa, eles vão ser registrados pela primeira vez na mão de paulistas, de bandeirantes paulistas. O primeiro registro de um cão de filar na América Portuguesa vai ser feito na mão dos bandeirantes paulistas por ninguém menos do que Manuel da Nóbrega, um dos primeiros religiosos aqui, administradores que vão estar chegando aqui no Brasil. O Manuel da Nóbrega, no mesmo ano que ele chega no Brasil, ele já remete cartas para o então rei português Dom João III, relatando sobre os paulistas e a utilização dos seus cães em relação aos indígenas, tá? Eu vou colocar uma fotinha do Manuel da Nóbrega para vocês conhecerem, um retrato. E o trecho que nos interessa aqui das cartas dele para o Dom João III é o seguinte: os paulistas se comportavam com tanta crueldade que não parecem ser cristãos, matando as crianças e os velhos que não conseguem caminhar, dando-os de comer a seus cachorros. Bom, Manuel da Nóbrega, ele relatava isso para o rei Dom João III, ali no ano de 1549, e de quebra ele fazia um registro para nós que nos permite afirmar que os paulistas tinham cachorros já em 1549. Quem eram esses paulistas, pessoal? Na virada do século XVI, quem era esse pessoal? Eles eram portugueses? Eles eram portugueses. Mas esses paulistas não eram só portugueses. Eles eram portugueses indígenas, porque muitos deles vão se casar com indígenas. Era uma forma de estabelecer uma aliança com as tribos, né? Você vai ter o caso famosíssimo lá do João de Ramalho, que vai casar com a Bartira, filha do chefe Tibiriçá, e vai fundar a cidade ali que hoje é a região de Santo André, aqui na Grande São Paulo. E você vai ter inúmeros outros casos. Quer dizer que esses bandeirantes, eles não eram bem portugueses, eles eram meio portugueses, meio índios? Eram. E vou além. Eles não eram só meio portugueses e meio índios. Como estando na fronteira do último território português aqui nessa América Portuguesa, eles também eram espanhóis. Esse tipo de colonizador chamado bandeirante, que vai surgir aqui em São Paulo, ele tinha sua origem tanto em famílias portuguesas, como em nativos brasileiros, indígenas, como também em espanhóis. Houve diversas uniões entre portugueses e espanhóis durante esse primeiro século e durante o segundo século da conquista, tá? Só que para exemplificar para vocês,
No início do século XVII, 1620 a 1640, você teve pelo menos 3 famílias paulistas registrando casamentos com paraguaios, com hispanos paraguaios, né? Entre essas famílias você tinha os Bueno, você tinha os Camargo e os Fernandes. Você vai ter aí um Bueno famosíssimo da história aí do Brasil, que foi o Amador Bueno, que era filho de mãe espanhola. E quando você tem o fim ali da União Ibérica, aquele acontecimento que uniu as coroas portuguesa e espanhola, né, ali no final do século XVI e primeira metade do século XVII, o Amador Bueno, que era filho de uma espanhola, foi declarado pelos espanhóis da região rei de São Paulo. Vocês percebem ali a simbiose que havia entre as populações portuguesas, nativas e espanholas nessa região da América do Sul? Tá bom? O comércio entre os portugueses e os espanhóis da região sul era também constante, registrado já desde o século XVI. Prova disso, você tem lá o registro de um tal Francisco Vidal, que vai sair aqui da cidade fundada pelo João de Ramalho, né, casado com a Bartira, e esse Francisco Vidal, ele vai em 1553 até o Paraguai, da onde ele vai retornar poucos meses depois, trazendo consigo 20 indígenas de etnia guarani adquiridos no Paraguai. Quer dizer, o empreendedorismo bandeirante, assim como os cães, e as suas técnicas na repressão, na coação e na escravização dos indígenas não chegaram aos bandeirantes paulistas por mero acaso. Eles tinham laços intrínsecos com a América Espanhola. Tá bom? Bom, o Amador Bueno, ele vai virar uma figura importantíssima da América Portuguesa porque ele vai rejeitar esse apoio dos espanhóis para se declarar o rei de São Paulo e vai jurar fidelidade lá ao rei português. Isso vai fazer com que ele se torne um herói da América Portuguesa. É ele que vai definir São Paulo nesse momento como um território que fazia parte da coroa portuguesa e não mais um território espanhol, como eram o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até o momento. Certo? Bom, esse contato com os espanhóis, essa ligação que vai fazer com que esse povo de São Paulo conhecesse precocemente na colonização portuguesa não só a escravização do indígena, como os cães de guerra, como o comércio e outras questões, vai gerar nesse público paulista, nesse tipo de colonizador, um ímpeto pela captura ao indígena, pela busca de metais preciosos, que vai dar ao nosso país, ao nosso Brasil de hoje, a configuração das fronteiras que ele tem. Para afirmar isso, a gente vai comentar aqui um pouquinho da bandeira liderada por um paulista que vai sair da região que hoje é Osasco, chamado Raposo Tavares. Raposo Tavares, ele vai ser o líder da primeira e talvez a maior das expedições bandeirantes organizadas por esses paulistas. O Raposo Tavares, ele é o cara que vai invadir o território espanhol chamado Guaíra, que incluía aí o Paraná, Santa Catarina, parte do Paraguai. E nessa expedição ele vai destruir as missões jesuíticas que tinham lá, administradas pelos espanhóis, vai capturar os indígenas que nessas missões estavam
vai relatar que são milhares de indígenas capturados, né? E ele vai estabelecer as primeiras paragens portuguesas por esse território, até então meramente espanhol. Essa expedição do Raposo Tavares vai gerar uma fortuna para ele e para muitos dos participantes e patrocinadores dessa expedição. A destruição do Guaíra deixou muitos paulistas ricos, e esse enriquecimento, que até então os portugueses não tinham encontrado com os minerais, como aconteceu no caso espanhol, se moldava numa riqueza baseada na captura dos indígenas e na sua escravização. Tá? São Paulo não vai ter escravo africano pelo menos até o século XIX, pessoal. A principal mão de obra escrava de São Paulo era indígena. E esses indígenas vão ser, a captura desses indígenas para serem utilizados como mão de obra, vão ser aí o grande combustível dos paulistas no início do século XVII, e não por menos, as expedições ao Guaíra vão ser sucedidas por outras, que vão chegar até o Rio Grande do Sul, vão ultrapassar o Rio Grande do Sul e vão chegar até o que hoje é o atual Uruguai. Esse Uruguai, que tanto teve participação de portugueses paulistas ali no seu processo inicial de conquista e colonização, que o Dom Pedro I, quando se declara imperador do Brasil, né, após a independência, ele vai iniciar uma guerra com a Argentina pela posse do Uruguai, alegando que você tinha lá colonizadores de origem portuguesa, descendentes dessas expedições bandeirantes, e que por isso aquele território que para nós cabe lembrar, estava repleto de cães a serem exterminados desde a metade do século XVI, vai ser reclamado pelo Dom Pedro como um território português. Há uma simbiose entre portugueses e espanhóis nessa região sul do país que é difícil a gente conseguir dizer quem chegou primeiro, em que momento. Você só consegue saber quem estabelece o poder já no século XVIII. Antes disso, você tem esses vários conflitos que vão aí moldar aquela região e colocar em contato direto portugueses, espanhóis, indígenas e toda aquela gama de cães que precisavam ser mortos e que já não valiam mais nada. Os espanhóis vão ter registros que deram cães aos indígenas. Você não tem um registro oficial que demonstre, que prove os espanhóis dando cães para os portugueses, mas esses cães também já não valiam mais nada. E muitos deles já caminhavam soltos, gerando prejuízo para as criações, como já era relatado lá, desde lá do século XVI, tá bom, pessoal? Para finalizar, os paulistas, que tinham cães pelo menos desde a metade do século XVI, além do sul, eles vão rumar para todos os outros cantos do que hoje a gente chama de Brasil, pessoal. O próprio Raposo Tavares vai lutar com os holandeses no Nordeste, vai passar pela Amazônia, vai passar por território espanhol no Peru e Bolívia. Outros bandeirantes virão nesses caminhos. E aí, para encerrar, eu vou lembrar mais um bandeirante com vocês, que foi importantíssimo aí para essa ligação, que no capítulo seguinte vai nos permitir entender como é que esses cães vão ali chegar até Minas Gerais, que é o Fernão Dias Pais Leme. Fernão Dias é mais um desses bandeirantes, né, que vão sair aí à procura de indígenas a serem escravizados e de metais preciosos, tanto que ele vai receber o apelido aí de o Caçador de Esmeraldas. E ele é o primeiro bandeirante paulista que vai rumar para o que hoje é a região de Minas Gerais. É dele, nada mais, nada menos, do que a primeira fundação ali, a primeira vila daquela região,
a vila conhecida na época, né, batizada por ele de Ibituruna, que hoje é o atual município de Ibituruna. O Fernão Dias Pais Leme, ele não vai chegar até Ouro Preto, onde vai ser encontrado os minerais que vão mover toda uma gigantesca população para aquela região no século seguinte. Porém, ele é o primeiro já a traçar esse caminho, ele é o primeiro já a estabelecer paragens de origem portuguesa por aquele território. Tá bom? E aí vai gerar aí algumas teorias. Vai gerar a teoria aí defendida pelo seu Antônio Carlos Linhares de que os cães portugueses vão chegar em Minas Gerais depois da descoberta do ouro por esses bandeirantes, junto com essa grande população que vai aportar aqui com direção a Minas no século XVIII. Tá bom, pessoal? E é isso, pessoal. Vou deixar essas reflexões para vocês, tá? A gente viu que os bandeirantes tinham cães e esses bandeirantes estavam por toda parte, assim como os indígenas, assim como os próprios cães já estavam ali desde o século XVI. E no capítulo seguinte a gente vai comentar a única teoria que existe sobre o assunto, que seria a chegada dos cães portugueses com a descoberta de Minas Gerais, e vamos falar um pouco sobre isso aí, qual é o papel da mineração na inserção dos cães de presa em Minas Gerais e qual é o momento mais propício que eles vão estar ali se fixando e se desenvolvendo naquela região, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo, que eu tenha conseguido trazer informações pertinentes e interessantes para vocês. E só agradecer. Muito obrigado a todos vocês. Tchau!